Shalom, shalom, meus irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, gratidão a todos vocês que estão com a gente lá no Instagram também, @Falando de Bíblia Oficial, @Falando de Bíblia Oficial, que é um braço aqui, né, dessa plataforma que é o YouTube. Nós também estamos lá um pouco mais devagar, começando a ajustar as coisas. Vamos fazer novas postagens e a gente poder interagir lá também com vocês. Me enviaram aqui alguns irmãos um vídeo super interessante e eu quero compartilhar com você nesse momento. Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aí. Confere comigo. Não é porque tu seja minha filha, mas é porque Deus te escolheu desde o ventre. E tu também, Skibikastevia Candaraia, irá ser pastora de jovens, Anakestevia Classe. Você viu aí, gente? É muito forte. Não é porque você é minha filha! Aí o pessoal fala assim, pastor. Gente, eu fico impressionado com a sagacidade de algumas pessoas. Filho de crente não é crentinho. Eu falei, gente, filho de peixe não é peixinho? O filho do pagodeiro não é pagodinho? É pagodeirinho? O filho do camarada lá que nasce no Islã não é um seguidor de Alá? O camarada que nasce lá na religião afrodescendente, ele não é um seguidor da sua religião ou não é ensinado dentro da sua religião? Por que o filho do crente não pode ser chamado de crente? Gente, essa ideia está errada na cabeça de vocês, hein? Pode ser que por algum momento ele não escolha estar com a gente. Mas enquanto ele está com você e ele for menor e está provando do seu pirão, deve provar do seu cinturão também. Eu, pelo menos, fui criado assim. E eu passei a ter gosto pelas coisas de Deus, pelo exemplo que eu recebi em casa. De oração, leitura bíblica, de comportamento de crente. E alguns filhos só não serão chamados de crentes lá na frente porque o pai e a mãe os distanciaram da fé e não o aproximaram. Pense nisso. Mas as pessoas me perguntaram assim, pastor, tá valendo ou é nepotismo na igreja? Livro do Êxodo, capítulo de número 28, falando de Bíblia. Ai, Jesus. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão. Arão era o quê? De Moisés. Irmão, mano, brother. E seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Quando Deus deu o ofício sacerdotal para Arão, Deus incluiu seus filhos, a sua herança, a sua casa. Não há um problema quando um pastor ele tem um filho e ele inclui seus filhos dentro daquilo que é o ofício pelo qual ele foi chamado por Deus. Ok? Tem muita igreja que o sucessor do presidente vai ser seu filho. E não é nepotismo, porque Deus incluiu seu filho nos seus planos. Não nos planos do pai, porque tem muito pai que não quer que o filho seja pastor. Não, é difícil, é dura essa vida, é rejeição da membresia e tudo mais. Só que observando 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, falando de Bíblia, o problema é quando a gente quer forçar a situação e a pessoa não tem chamado. Olha o que está escrito. Portanto, capítulo 2, versículo de número 30 de 1 Samuel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
porém aos que me desprezam serão envilecidos. Ou seja, se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Se você não honrar a Deus, Deus também não vai te honrar não, filho. Aí corta a continuidade daquela visão para aquela pessoa. E Deus não tem problema em colocar e tirar. Por exemplo, o governo do reinado de Saul, quem deveria assumir o trono depois da sua morte, deveria ser seu filho. Porém, seu filho morre no mesmo dia que Saul. E aí quem sobra? Mefibosete. Mefibosete deveria assumir o trono. Só que antes mesmo de Saul morrer, Deus já havia separado a Davi, que era um homem segundo o seu coração, e que o próprio Senhor falou através do ministério de Samuel que ele era melhor do que Saul, que Deus havia escolhido alguém melhor do que Saul. Deus não tem problema em tirar e colocar, em levantar e abater. Deus não tem problema não, filho. A gente que tem problema. E aí, uma pessoa me perguntou assim, pastor, não seria isso um tipo de nepotismo ou o pastor não está forçando a barra? Querido, se a gente for olhar biblicamente, o ministério pastoral feminino não existe. Mas isso não impede que as irmãs tenham acesso ao trabalho, à obra de Deus. Entendeu? Mesmo porque quem mais cooperou com o ministério de Jesus aqui na terra foram as mulheres que davam ofertas e mantinham o ministério de Jesus. Paulo teve companheiras nas suas viagens e que confirmavam até mesmo as igrejas por onde ele passou. Ok? Agora, o problema é que a gente tem uma geração que ela gosta muito de ter falado o seu cargo, os seus privilégios, aquilo que é o seu status, mas não querem cumprir com a sua responsabilidade. Outra, o obreiro que vai para um determinado ministério ou chamado, ele primeiro precisa ser provado. Não é porque é filho de pastor que tem que estar, porque é da família do pastor. Irmão, se tem chamada, se Deus confirmou, se Deus, sabe, aí bem. Agora, se Deus não confirmou, irmão, você vai jogar óleo na cabeça à toa. Ok? Você vai apenas fazer ali o seu espetáculo, mostrar para todo mundo o que você quer e depois ainda descaradamente mentir dizendo que Deus mandou, e tenho dúvidas em algumas situações que Deus não mandou e apenas é a expressão do coração do homem. E aí, o que você pensa sobre isso? Gostaria de ler o seu comentário e saber o que você pensa desse assunto. Ah, porque filho de pastor... Não, tem muita gente que tem chamada, tem outros que não. E eu entendo que você colocar alguém que não é para aquela oportunidade, você vai causar problema. Você vai causar um distúrbio na saúde da igreja. Você vai enfraquecê-la. Que a pior coisa que existe é alguém que Deus não chamou, mal preparado, estar ali na frente trabalhando. O que você pensa disso? Vamos para mais um bom bate-papo? Muito obrigado aos meus irmãos lá do Instagram que têm cooperado com as nossas pautas. E daqui, nós continuamos a nossa proposta nesse vídeo resposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.